e conhecimento. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Depois nós vamos lá para a passagem de Abraão, de Gênesis, que eu disse para vocês que eu ia falar hoje. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Faltou bastante gente hoje, né? O pessoal já estão preparando para o carnaval. Que coisa, né, rapaz? Hein? Quero ver na volta de Jesus como é que vai ser. Ah, não, pastor, é com medo da chuva. Ah, então tá. Concordo. Tem muita gente com medo de chuva aí, porque o negócio está feio com essa chuva. Aleluia. Mas louva a Deus pela vida de vocês que vieram. Marcos 4, 35 fala sobre a tempestade. Apazigua a tempestade. Marcos 4, 35. Quem trouxe a espada do poder? A Bíblia. Amém? Vamos ver aqui em nome de Jesus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Gente, passar para o outro lado foi uma ordem do Senhor Jesus. Vocês que não têm assistido o Facebook, vai lá no Facebook, Igreja Evangélica Explosão da Fé, você que está assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, assiste nossa programação lá em nome de Jesus, convida seus amigos. Então Jesus deu uma ordem para passar para o outro lado. Verso 36. E eles, deixando a multidão, eles quem, pastor? Os discípulos. O levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Gente, enfrentar um temporal no mar, em alto mar. Você vê, às vezes, a pessoa em casa, ela já fica assustada. Agora imagine em alto mar. Correr para onde? Esconder aonde? Pensa nisso. Mas o autor do mar estava lá, o criador do mar estava lá, Jesus. Aleluia, do vento. Glória a Deus. Prestem bem atenção. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos dar mais um passo aí. E ele estava na popa dormindo. Jesus foi com eles, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dê de que pereçamos, quer dizer, que venhamos morrer afogados. A água já está cobrindo o barco, o vento está muito forte. Passa para o 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Presta bem atenção. Quando levantar qualquer problema na sua vida, no seu caminho,
Você está dormindo lá, de repente você teve uma insônia, ou acordou com uma dor, um problema, ou alguém te liga. O que você tem que fazer? Igual Jesus fez, despertar e repreender o problema. Mas não é você orar assim, Senhor, Deus não vai fazer isso. Jesus já fez isso há mais de 2000 anos, gente, por você, por mim. Já mandou acalmar o vento, aquietar, calar. Amém? A tempestade, o mar. Falou com o mar, quer mais o quê? E na mesma hora que tu, pastor, mas também Jesus, né? Jesus ele veio para fazer isso mesmo. Não, você também veio. Josué entendeu isso. Josué não falou com o sol e não falou com a lua? Hein, gente? Sim ou não? Mandou o sol e a lua parar. E o sol e a lua parou. E aquele dia parou. Elias falou com o céu, não chova, e não choveu. 3 anos, 6 meses, só choveu quando ele falou para chover. E aí? Pense. E tem pessoas quando um problema às vezes pequeno, mas ela olha para o problema como se fosse, digamos, uma conta para ela pagar. A pessoa fica assustada, a pressão sobe, não dorme. Gente, é só confiar no Senhor, abrir a boca e falar com o problema. Falar dívida. O meu Deus diz que é para mim não dever nada a ninguém. Aleluia. E se você está certo com Ele, se você está obedecendo, pode abrir a boca e falar com o problema, que o problema sabe que tem que te obedecer. E no nome de Jesus, então, é muito rápido. Seja qual for a situação, Deus está sempre te ouvindo. Agora, tem situação, tem coisas que é difícil para Deus, porque nós é que dificultamos. Você vê, uma pessoa chega chorando, dobra o joelho. Um garoto chegou para mim, deve ter uns 12 anos, com a gravata abotoada até em cima, com a camisa social, um chinelo de dedo. Daqueles tradicional, mas ele é um garoto. Chegou e falou assim: pastor, quero que o senhor ore para mim, que eu sinto dor desde criança. E eu falei com ele: espírito da dor, solta ele agora. Já saiu, em nome de Jesus. E ele falou para mim: isso é oração, pastor? Falei: vê se está doendo. Ele falou: passou. Então é oração. Você queria o quê? Que eu botasse você de joelho aí e ficasse meia hora rodando em volta de você, igual o peru de dezembro? Não, meu irmão, é a palavra. Deus curou todos pela palavra. Pastor, eu não posso comer isso, não posso beber aquilo. Eu sei que tem coisa que não é lícito. Por exemplo, você que é evangélico, tem aí as festas. Você não deve participar dessas festas do mundo. Você não faz parte mais do mundo. A Bíblia diz que as coisas do mundo pertencem às coisas do mundo. Você está nesse mundo, mas não é desse mundo. Quem falou foi Jesus. Então você deve honrá-lo com a palavra dele. Abrir a boca e pregar a palavra dele. E não participar dos eventos do mundo. Então, olha ali, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. E houve grande bonança. Vocês entenderam o que eu falei? Hein, gente? Você vê que ele não falou assim: pai, repreenda esse vento, pai, acalma esse vento, pai... Não,
Não houve essa oração. Ele abriu a boca e falou com o vento, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui hoje, você está enfrentando ele, mas você tem que abrir a boca e falar com o problema. Repreender o problema e o problema vai sair do teu caminho. Diga glória a Deus. Diga eu creio. Ah, pastor, mas eu não sou evangélico. Não precisa. Até você receber Jesus, Jesus é santo. Recebe Jesus como seu Salvador. Entrega a sua alma para Ele. E fala: Jesus, põe a sua palavra na minha boca com vitalício. Sempre que eu abrir minha boca, o Senhor vai confirmar a tua palavra. Verso 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que é uma pessoa tímida? É uma pessoa que não fala. É uma pessoa que tem vergonha. É uma pessoa que é tímida. Agora, aquela pessoa que abre a boca e fala com o problema, você está passando a responsabilidade para Deus e Deus vai resolver na hora. Os demônios sabem que tem que te obedecer. As doenças sabem que tem que te obedecer. A miséria sabe que tem que te obedecer. O desemprego sabe que tem que te obedecer. Falem comigo assim: é por isso que eu creio que já deu certo, em nome de Jesus, e assim será, vai acontecer desse jeito, quando eu abrir minha boca e falar com a dívida: dívida, você está quitada, dinheiro venha, e dinheiro vai vir. Vai cair do céu, pastor? Não, Deus vai enviar um jeito para você receber o dinheiro. Ele vai prover para você. Porque eu orei uma vez para mim comprar tijolos. Eu não tinha dinheiro. E comprar areia. Para fazer a igreja lá, ferro, uma porção de coisas assim. Eu não tinha dinheiro. Teve um irmão que, eu não me lembro direito não, mas acho que foi 12 mil que ele deu. Na época. Aquela igreja lá do Redentor. E uma irmã passou perto de mim, ninguém dá nada por ela. E ela falou: pastor, faz uma oração para mim. Eu tenho uma causa para receber há muitos anos. E peço ao Senhor que faça uma oração para mim. Falei: fala aí para mim, irmã, qual é a causa? Ela falou: que eu trabalhei a vida inteira lá nessa empresa. Falei: em nome de Jesus, a senhora crê que eles vão te chamar para te pagar? Se eu creio. Mas a empresa faliu, irmã, esquece que a empresa faliu. Confia no Deus que você serve. Diante do Espírito Santo que não pode mentir. Ligaram para ela, mandaram um telegrama e ela foi lá. Chegou lá, aposentaram ela. Deram ela 1 ano de 6 mil por mês e mais um dinheiro lá que deram a ela, que eu não me lembro o valor, e ela se aposentou, a nossa irmã Creuza. E ela foi lá na igreja e falou: pastor, eu fiz um voto de dar 20% para ajudar nessa obra, e já trouxe um papel aqui com 2 mil tijolos. O senhor não me pediu, mas eu vi o senhor orando ali para 20 tijolos. O senhor estava orando baixinho, eu passei na hora e escutei. Então eu tenho um papel que eu já comprei, que eu ia fazer lá em casa, mas não vou fazer obra lá não, já estou de idade. Vou doar para a igreja. A esposa do Luizinho foi orar com a Júlia lá atrás, na igreja, no local de oração lá. E ela vem de lá e fala assim, e eu estou orando: Jesus, eu creio que o Senhor sempre supre as nossas necessidades e já enviou a bênção. Essa areia vai chegar. Ela pegou e falou assim:
Ah, pastor, meu marido trabalha no Guandu. Amanhã ele vai trazer um caminhão trucado de areia e vai despejar. É muita areia, hein? Falei, é muito mesmo, a gente vai usar muito. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, irmão, que estava alto de areia que estava passando por cima do muro. Tanta areia. E assim Deus proveu. Chamei a existência, amém? Quando você chama a existência as coisas que não são, elas vão acontecer na sua vida. Creia tão somente, não duvide. Por que eu estou falando creia? Quando Jairo chamou Jesus, que Jesus estava indo com ele para orar a filha de Jairo, que estava moribunda, quase morta, mas ele diz, tão somente se eu impor as mãos sobre a minha filha, ela viverá. Jairo era o príncipe da sinagoga. E no caminho aquele tumulto, apareceu uma mulher e roubou a cena. Tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Ela sofria 12 anos. A filha de Jairo também tinha 12 anos. E chegaram e falaram para Jairo assim, ó, não importuna o mestre mais não, porque sua filha já morreu. Jesus disse, não temas, crê somente. Amém? Crer. Agora o milagre vai ser duplo. Porque antes era para curar a menina que estava doente, agora vai ressuscitar também. Quando chegou lá, estava aquele velório, aquele monte de gente. Deus, às vezes, permite alguém passar na sua frente e receber um milagre que você está esperando de uma cura, um negócio qualquer, porque o seu vai ser maior do que o dele. Você vai assistir o testemunho daquela pessoa para aumentar a sua fé. Amém? Porque ele viu a mulher de 12 anos, sofrendo 12 anos, contou toda a verdade, disse, mestre, eu gastei tudo que eu tinha. E cada dia ainda pior. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Amém? Tem pessoas que às vezes ficam esperando ter 2, 3 pessoas para ela orar. Ora você e Deus, é a tua fé. Deus vai ouvir a tua fé e vai te honrar. Amém? Você não pode parar no caminho, desistir. Não. Levanta a cabeça e vai em frente, porque o melhor de Deus está por vir. Vamos ali mais um pouco adiante aí. E sentiram um grande temor. E dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fala, esse é Jesus de Nazaré. É o nosso Salvador. Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Amém? Jesus chegando lá na casa de Jairo, estava aquela multidão chorando, que era pago para chorar, no velório. Jesus disse, por que choras? A menina não está morta, ela dorme. E Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E mandou a multidão ficar lá fora, e os outros ficarem lá fora. E apanhou os pais, eles riram, debocharam dele. É o que acontece muito com a gente para aí fora. Vê as pessoas rir, debocham, deixa eles falar o que quiser falar. Quem tem boca fala o que quer mesmo. Mas também paga um preço depois. Oh. Quando eu fui chamado para o ministério, um rapaz gago, eu fui lá na irmã Laudelina de manhã, tinha uma oração, já ia passar, falei, vou lá na irmã Laudelina na oração. Quando cheguei lá na irmã Laudelina, o fogo estava caindo. Aí eu orei com a irmã, e agradecendo a Deus. E ela soube que o senhor saiu do seu trabalho, agora vai fazer a obra de Deus. E aí o gago que estava lá falou, é que agora todo mundo quer ser para pastor. E ela falou, não mexe com quem você não conhece. A irmã Lodelina falou com ele. E eu não falei nada, fiquei quieto. Passados uns dias, irmãos, eu estava na igreja do Redentor, uma chuva forte,
pouquinha gente na igreja. Quem chega lá? Esse gago. Chegou lá, dobrou o joelho perto do altar. Pastor, quer que se me perdoe? Faz uma oração para mim. Eu não durmo desde aquele dia. Perturbado mesmo. Falei assim, rapaz, você levantou contra o homem de Deus, você cuidada. Fica a boca fechada aí no mundo, diz que não entra mosquito. Então é melhor você vigiar. Quem muito abre a boca tem perturbação. E eu vou orar para o Senhor. Eu te perdoo. Você já está curado em nome de Jesus. Ele levantou, saiu correndo, foi embora. Esqueceu o guarda-chuva. Um dia chovendo muito e ele foi embora. E no outro dia eu levei o guarda-chuva lá na irmã Laudelina. Falei, irmã, aquele gago teve lá, aconteceu isso e isso. O guarda-chuva dele ficou lá. Ele me olhava com os olhos regalados, com medo. Então eu quero dizer para vocês, Princesa Rainha Elizabeth, antes de falecer, ela disse que ela confiava mais na oração de um homem de Deus do que o exército inteiro dos Estados Unidos. Ó. Ela confiava mais no homem de Deus, na oração de um homem de Deus. A oração, ela faz muito nos seus efeitos. E a gente tem que ter um compromisso, ter uma aliança com Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é coisa muito grande. Amém? Palmas para Jesus. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 15, por favor. Gênesis 15. Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão. Abraão perguntou para Deus, Senhor, como que eu vou ter filho? Como é que eu vou receber esse filho? Depois destas coisas, Gênesis 15, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Abraão. Era Abrão ainda, hein? Abrão. Em visão dizendo, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus. Passa para o 2. E então disse Abrão, Senhor, Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa, Damasceno Eliezer, tinha filhos. 3. E disse mais a Abrão, eis que não me tens dado filho. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. Tinha nascido, era Ismael. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Herdeiro teria que nascer de Sara e de Abraão. Que Abraão é pai de muitas nações. E Sara, mãe de muitas nações. Então disse, não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. 5. Presta atenção que Deus, quando quer te abençoar, Ele forma uma imagem. Por isso que Ele, antes de fazer o homem, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não precisa de pôr lá não, mas está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E então levou fora e disse, fora da tenda, pegou ele, levou para o lado de fora, disse, olha quando, diga agora, para os céus
e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Diga: assim será a minha descendência. Assim será, lá está escrito, a minha descendência. Daquele dia em diante, Abraão, tudo que ele chegava nos lugares, ele, a esposa, e eles já estavam de idade, ele e Sara, e ele chamava: Sara, vem cá, mãe de muitas nações. Abraão, pai de muitas nações, e eles não tinham filho. E ela assim, tá vendo? Essas pessoas depois fica de idade, começa a errar mesmo, trocar os funcionários dele, desempregados. Ele tinha muitos. Só criado com ele tinha 318. Valentes, homens de guerra. E ele disse: assim será a sua descendência. E Abraão e Sara saíram ali dando glória a Deus e dizendo: assim será, assim será. Mas ele ainda perguntou para ele: como é que eu vou fazer isso? 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. 7. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a esta terra, para herdá-la. Aonde você mora é para você herdar, é para você tomar posse, porque já é seu, amém? Vocês creem assim? Muita gente sabe quando eu entrei aqui, para alugar esse local aqui. Eu determinei que eu ia comprar, eu vim alugar uma loja ali embaixo, pequena. Olhei para cá e falei: não, vou pegar o espaço maior. E coloquei: já comprei, já é meu, já comprei, já é meu. Obrigado, pai, já é meu, já saí falando. Já deu certo. Amém? Olha aí, não está comprado, não está pago. Então ele perguntou, olha só a pergunta que Abraão faz. E disse-lhe: mas eu sou, Deus falou para ele: eu sou o Senhor, te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra e para herdá-la. Uma coisa é dar e a outra é herdar. Amém? Sua casa está te esperando, seu carro está te esperando, seu apartamento está te esperando, sua casa de praia está te esperando. Você tem que falar: assim será, vou tomar posse. Assim será, vou tomar posse. Seu emprego para ganhar um ótimo salário, ser patrão, está te esperando. Mas você disse: eu? Pastor, como? É aí que Deus aparece na história. Quando você pensa que você não tem, é que você tem condição. Por quê? Porque Deus não depende do seu bolso, do que você ganha para te dar a benção já é sua. Você só tem que buscar a presença de Deus e obedecer, e as outras coisas serão acrescentadas. Diga: eu creio e eu recebo. Versículo 8. Ele perguntou para Deus como é que ele ia fazer para receber. Aí Deus disse para ele: olha lá. Disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la, a terra? Como que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Nós vemos quando ele chamou ele para fora e mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas. Porque na noite a coisa mais fácil que tem para você ver é a estrela no céu. Durante o dia ele levou ele na beira do mar e mandou ele contar os grãos de areia. Isso não tem como. Pó da terra, não tem como contar. E Abraão já saía dali dizendo: assim será. Aí Deus falou para ele falou para Deus: Senhor, como é que eu hei de fazer para receber?
Quando eu falo de fazer um voto, você ser um dizimista, ser um ofertante na casa de Deus, a partir daquele instante, a provisão de Deus começa a correr a seu favor. As portas começam a ser abertas. Vejam 9. O que Deus pediu para ele? Deus nunca vai te pedir nada que ele não tenha te dado. Disse-lhe, toma-me uma bezerra de quantos anos? 3 anos. Fala, 3 anos. Vira para o seu irmão aí e fala assim, a bezerra é de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Um carneiro de 3 anos. Uma pombinha. Uma rola. E um pombinho. Ele mandou fazer o sacrifício. Naquela época, o sacrifício era com os animais, com aves. Você tinha que acreditar, sair e fazer. Hoje, Jesus já veio na nova aliança, ele morreu e entregou tudo nas tuas mãos. Ele se fez pobre para que você fosse rico. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Anota isso na Bíblia de vocês. Abraão foi lá e fez o sacrifício. Abraão é o pai das nações. 2 Coríntios 8, versículo 9. Aí. Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era o quê? Rico. Por amor, fala, por amor de mim, Juarez. Fala seu nome, vai falar o meu. Senão você dobra a benção para mim. Por amor de mim, Juarez, se fez pobre, para que eu fosse rico. Aleluia. Para que nós nos enriquecêssemos. E aí lá no capítulo de Hebreus 4, versículo 16. É 4? Não é 9. Hebreus 9, 16. Não vou nem abrir a Bíblia aqui não, que eu li isso essa semana. Hebreus 9, 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha quem? A morte do testador. Nós vimos lá que Abraão matou rolinha, matou pombinha, matou aquilo, quem morreu foi Jesus. Ele deu a vida para que hoje você tenha tudo que você precisar. Sabe aquele pai que trabalhou para que os filhos, como Jesus, ele fala que é da raiz de Davi. Nós sabemos que Davi trabalhou para Salomão. Salomão não lutou nenhuma guerra. Salomão não cortou ninguém com a espada, até pegou a espada e tal, mas não foi preciso usar. E viveu o melhor dessa terra. Salomão. Mas ele não tinha um coração preso. Quando Deus pediu um sacrifício, ele pegou 1000 bois. Foi o maior derramamento de sangue que já existiu. Boi de carro, aqueles boi, ele levou e sacrificou. Bois de arado. Mas na época de Jesus, é diferente. Jesus veio e morreu e ressuscitou. Para quê? Para que nós fôssemos abençoados. E ele é o testador. Agora veja o 17. Porque
O testamento tem força. Onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Jesus era o testador. Digamos aí alguém aqui tem um parente muito rico, o pai, a mãe, e eles estão vivos. Você não tem direito a herança nenhuma lá. Só a hora que os dois falecerem, o próprio cartório, algum advogado seu, um procurador, vai te chamar e vai falar: você quer receber a herança? Ou quer transferir para sua irmã, deixar sua irmã receber, seu irmão receber? Quer passar a passagem para eles? Eu fui lá receber mais a Júlia. Do meu sogro, tinha vendido uma casa lá. Assim que ele faleceu, eu falei: Júlia, passa para o Silvestre. E o Silvestre foi lá e recebeu. A partilha que era para nós, a gente deu para ele. Então, eu vou dizer para vocês, hoje, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. E nós estamos assentados com Ele. Coloca lá para nós, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós já vamos encerrar. Efésios 1, 3. Aleluia. Anotem na Bíblia de vocês. Você quer crescer espiritualmente? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos, gente? Todas. Olha só. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Cristo é o Espírito Santo. Se Ele já nos abençoou, você tem que chamar a existência as coisas que não são, ainda não chegou na sua mão. E vai materializar quando você começar a falar sobre aquilo. Todos vocês sabem do Honda que eu chamei. Eu não estava nem aqui no prédio. Eu passava ali na frente e falava: oi, prédio, estou entrando aí. Estou tomando posse. Parava o carro ali um pouquinho. Estou entrando aí. Demorou um período. Mas aí a dona Emília me chama e diz assim: pastor, quer voltar para lá? Eu falei: já voltei. Para comprar. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos em lugares celestiais. Quem está te ensinando hoje, quem está te iluminando hoje é o Espírito Santo. Ele é o seu mentor, é o seu professor. Vejamos agora capítulo 2, versículo 6 de Efésios, aos Efésios. 2, 6. Pode botar 2, 5 e depois vamos para o 6. E a gente vai orar agora. Hoje você tem um nome de Jesus para você usar. 6. 5, isso. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, no pecado, nos vivificou juntamente com quem? Cristo, com o Espírito Santo. Pela graça sois. Graça é favor não merecido. Você não merece nada, eu não mereço nada. E nem fizemos nada. Mas Deus nos deu tudo. Só confessou: se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Você que está assistindo aí agora, entrega a tua alma para Jesus. Se você está num lugar onde as pessoas dizem assim: tu vai para o inferno, vai acontecer. Mentira. É mais fácil a pessoa que está dizendo que você vai, ela ir para o inferno do que você ir. Porque os escribas e os fariseus, Jesus disse que eles pegavam a chave, eles não deixavam os outros entrar e nem eles entraram. Então arrependa, é você e Deus. Se converta hoje, entrega a tua alma para Jesus. Veja os 6 agora. Olha só. Fala: glória a Deus. Nos ressuscitou. Quem ressuscitou? O Espírito Santo. Nos ressuscitou juntamente
com Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares o quê? Em Cristo. O Espírito Santo. Em Cristo Jesus, com Jesus. Então, hoje, a bênção que você precisa já está reservada. O milagre que você precisa está separado. Você tem que chamar a existência. Romanos 4,17. Abraão, capítulo 4, versículo 20, em Romanos, ele chamou a existência até vir. Ele, já pensou? 90 anos, a mulher, e ele com 100. Os dois velhinhos. Escorando uma bengala, Sara. Assim será. E ela, assim será. O Isaac vai nascer. Nasceu ou não nasceu? Então Deus depois pediu Isaac para eles. Você sabia que não tinha condição de ter filho. Você teve, agora eu quero. Seu coração está nele. Porque durante 25 anos, até Isaac nascer, todo dia, 6 da manhã, Abraão estava lá, Senhor, estou aqui. O sorriso vai vir, ele vai nascer, todo dia. Dia que Isaac nasceu, pronto, cadê Abraão? 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus falou, deixa ele. Isaac já estava grande, Deus falou, agora eu vou lá. Abraão, todo dia Deus olhava, estava Abraão, guti, 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 brincando com Isaac, balançando Isaac. Quando Isaac apanhou uma idade maior, Deus falou assim, Abraão, me dá agora o teu filho que tu mais ama. Qual era? Fala assim, Isaac. E Abraão entregou de coração. E ia até sacrificá-lo. E Deus disse assim, Abraão, olha para o lado. Aí ele olhou para o lado, tinha um cordeiro. E ele sacrificou o cordeiro. Por isso o nome daquele lugar até hoje é Deus proverá. O que você está precisando? Fala assim, Deus vai prover. E é hoje. E é de hoje para amanhã. Não importa se em alguns lugares vai entrar em recesso. Fala, o céu não está em recesso. O banco celestial não está em recesso. As minhas bênçãos virão. Porque o meu Deus é o Senhor Jesus. E é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Fiquem de pé. Vamos orar. Longe do Senhor andava. Vamos orar. Diga, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta oportunidade. Eu sou um recebedor. Essa igreja está cheia de milionários. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, aquele que é poderoso, é muito mais para fazer além do que pedimos ou pensamos. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que Ele já nos abençoou. Então venham aqui na frente receber a unção da vitória, em nome de Jesus. Aleluia.